Olá, bem-vindo ao nosso programa de Papo com a Bíblia. Você é muito bem-vindo nesta tarde. Eu sou o pastor Kenji e estou acompanhado dos meus queridos companheiros de batalha espiritual e de ministério, pastores Silvio de Oliveira, pastor Edson de Faria, pastor Silvio Martinez. Como é que os irmãos estão? Muito bem, pastor Kenji, meus amigos pastores também, Edson e Silvio Martinez. É uma alegria, uma satisfação estarmos aqui novamente nesse programa de Papo com a Bíblia, mas um papo que é com a Bíblia, conosco, e você também que quer interagir conosco, participe desse programa aí no chat, do YouTube ou no Facebook, nos comentários. Deus abençoe a todos. Boa tarde, pastores. Boa tarde você que está nos assistindo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. E o assunto hoje é espetacular. Presta atenção que você vai perceber. Deus abençoe você. Que a graça e a paz seja com todos. Boa tarde a todos. Estamos aqui de novo, mais uma terça-feira, para poder aprender um pouco mais, com a palavra de Deus, a respeito dos seus mandamentos, dos seus preceitos, dos seus ensinamentos. Muito bem. E hoje a gente vai aprender sobre o nosso Rei, nosso Senhor. Amém. É isso aí. Nós quatro pertencemos à Igreja Batista Nova Vida, que fica situada aqui em São Caetano do Sul, a rua São Francisco de Assis, número 107, bairro Santa Maria. Nós temos cultos às segundas-feiras, é o nosso culto de oração, às 20 horas. Quartas-feiras, às 20 horas, o nosso estudo bíblico. Domingo, às 9 horas, a nossa escola bíblica. Às 10 horas, o nosso culto, a nossa primeira celebração. E a segunda celebração, às 18h30. Sextas-feiras, nós temos um encontro especial do grupo de apoio, que acontece na rua Ruileia 28, Santo André, bairro Santa Maria. Familiares e dependentes, é uma reunião de apoio às pessoas que necessitam, de uma ajuda espiritual para poder se livrar, das drogas e da drogadição. Muito bem. Então você é o nosso convidado. Está aí o nosso endereço, os dias e os horários dos nossos cultos. Sua visita vai ser muito especial para nós. Bem, o assunto desse nosso programa de hoje é a respeito da genealogia de Jesus a partir do capítulo 1 de Mateus. Eu vou ler o capítulo inteiro para a gente, a genealogia toda, para que a gente tenha uma ideia do que nós vamos conversar. Então, Mateus 1, registro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac, Isaac gerou Jacó, Jacó gerou Judá e seus irmãos. Judá gerou Pérez e Zerá, cuja mãe foi Tamar. Pérez gerou Esrom, Esrom gerou Arão, Arão gerou Aminadab, Aminadab gerou Naasson, Naasson gerou Salmão, Salmão gerou Boaz, cuja mãe foi Raabe. Boaz gerou Obed, cuja mãe foi Rute. Obed gerou Jessé, Jessé gerou o rei Davi. Davi gerou Salomão, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias, Uzias gerou Jotão, Jotão gerou Acás, Acás gerou Ezequias, Ezequias gerou Manassés, Manassés gerou Amon, Amon gerou Josias, Josias gerou Jeconias e seus irmãos no tempo do exílio na Babilônia. Depois do exílio na Babilônia, Jeconias gerou Salatiel, Salatiel gerou Zorobabel, Zorobabel gerou Abiúde, Abiúde gerou Eliaquim, Eliaquim gerou Azor, Azor gerou Sadoc, Sadoc gerou Aquim, Aquim gerou Eliúde, Eliúde gerou Eleazar, Eleazar gerou Matã, Matã gerou Jacó, e Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Assim, ao todo, houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. Pastor Edson, que aqui a gente pode já levantar da genealogia do nosso Senhor e Redentor Jesus Cristo? Os judeus sempre deram muito valor, e dão ainda, pela genealogia, Em algumas funções, desde o antigo, realmente só ocupava o sacerdote, por exemplo, quem havia sido
pertencente à tribo de Levi, né? Sumo sacerdote, Arão. Né? Então nós temos já uma ideia, e daí Mateus, ele escreveu para os judeus. Então isto é extremamente importante, ele apresentar a genealogia. E como nós vemos aí logo no comecinho, Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão, é interessante que já no comecinho ele quis já demonstrar a legalidade de Jesus Cristo como rei. Ele apresenta Jesus Cristo como rei, né? E a legalidade de Jesus Cristo pertencendo ao povo hebreu. Né? Então, ele está deixando bem claro aí que Jesus Cristo, aquele que foi prometido, veio para cumprir aquilo que foi profetizado. Então, dentro dessa genealogia, nós percebemos que Mateus quer demonstrar o caráter de Jesus Cristo dentro do que ele veio a fazer, demonstrando que Jesus realmente é interessante, porque ele inverte, né? No comecinho ele fala filho de Davi, depois que vai falar de Abraão. Parece que os judeus normalmente fazem essa troca quando eles querem dar importância. Então ele está dizendo, olha, descendente de Davi, né? Mas além disto, já lá no passado, a partir de Abraão. Então são coisas que ele deixa bem claro. Eu até coloquei aqui uma legitimidade de Jesus Cristo. Então isso aqui prova que Jesus é herdeiro do trono de Davi. Deixa bem claro isso, né? Ele, antes de dar a genealogia, ele já está dizendo isso. Jesus Cristo, filho de Davi. Né? Depois vai completar, olha, tem a firmeza de que também é de Abraão, filho de Abraão. Né? Então ele está deixando bem claro a legitimidade de Jesus Cristo. Ele veio como rei, e isso ninguém pode tirar. Muito bem. Pastor Silvio Martinez, essa genealogia também prova a humanidade do nosso Redentor também, não é? Sim, porque da humanidade, porque ele nasceu de Maria, né, em relação à humanidade da mulher, gerada pelo Espírito Santo, mas vindo de uma mulher, Maria, que foi escolhida, agraciada por Deus, para ser a mãe do nosso Senhor. Então, essa promessa, né, que está lá em 2 Samuel 7,14, se não me engano, que seria da descendência de Davi, que o rei, o Messias, tinha que ser descendência. O que acabamos de ler, né, a descendência de José. Né? Mas também, na área biológica, filho de Maria. Sim, está no versículo 16, né? Jacó gerou José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Né? É isso mesmo. Então prova a sua humanidade. Humanidade. Muito bem. Pastor Silvio de Oliveira, o que o irmão, na leitura aqui do texto, o irmão destaca na genealogia de Jesus? É interessante que uma das definições do Evangelho de Mateus, que ele é considerado o Evangelho do Reino. Então, porque para até provar que Jesus, embora ele tenha, como Deus tenha se tornado homem, ele veio também para mostrar que ele é o rei. Ele é o rei dos reis e senhor dos senhores. Então, a importância, como o pastor Edson disse, que o judeu tinha, de saber de onde que ele veio para que ele pudesse ser rei. Para que ele pudesse ser senhor, para que ele pudesse... E essa foi, eu creio que até, não a preocupação, mas a direção do Espírito Santo para que Mateus escrevesse esse evangelho, direcionando Jesus, vindo como homem, mas sendo o rei dos reis, o senhor dos senhores e o próprio Deus. É interessante, né, pastor? Porque Mateus quer mostrar, até deixei separado, a legalidade, colocando como filho de José, José não é o pai Padrasto, né? Biológico, mas ele é o pai legal. Legalmente, dentro do Estado, ele era pai de Jesus. Né? Então, ele quis mostrar a legalidade do pai de Jesus, né? Não sendo, claro, o pai
biológico dele, mas um pai que ele assumiu a responsabilidade como pai, dentro da nação, pai legal de Então, Jesus. tanto José da família de Davi, como também Maria. Os dois são eles de fecharam Judá. aí o... São da Fechou descendência de seco. Davi. Não ficou nada pendente. Né? Não ficou nada pendente. É bem claro. Agora aqui, pastor Edson, a gente vê que os judeus, os hebreus, né, os israelitas, eles levantavam suas genealogias e só citavam homens. E aqui a gente vê mulheres, não é? Nós temos aqui a Tamar, né, a primeira no versículo de número 3. Depois nós temos Raabe, né? Depois nós temos Ruth. Depois nós temos a Batseba, o nome não está aqui, né? Davi gerou Salomão, a relação é né? toda em ela, né? Cuja mãe tinha sido mulher de Urias, a Batseba. E temos a própria Maria fazendo parte desta genealogia. Qual a explicação? Eu vejo aí, pastor, a misericórdia de Deus. Né? Porque se nós olharmos para Tamar, para Raabe, a única que é mais ou menos ótima é Ruth, né? Mas mesmo assim ela não pertencia ao povo. É Moabita, né? É Moabita, né? Batseba também, né? Vamos deixar um pouco Maria um pouco de lado, mas eu vejo a graça de Deus, né? Por exemplo, Tamar, ela foi disfarçada em prostituta. Né? A que teve filhos com Judá, com né? Judá, né? Que gerou Pérez e Zorá. Né? Então, a linhagem depois veio de Pérez. Né? Raabe é aquela prostituta de Jericó, que depois ela se casou com Salmão e gerou Boaz. Aquela que escondeu os espias, de Israel, né? Exatamente. E houve até uma promessa para ela que ela não seria morta. Né? Então, com isso, como não foi, até inclusive se casou. Né? E ela, lá, que esse casal geraram Boaz. Né? Depois tenta Ruth, né? A nora de Noemi, né? Vai se casar com Boaz, né? E vai gerar Obed. É interessante que tem uma maldição contra os moabitas, né? Que eles não podiam mais entrar no templo. Exatamente. Né? Só que assim. Aqui vem provar a misericórdia de Deus. Né? Deus age por pessoas que muitas vezes nós não entendemos como ele fez isso. E depois Batseba, que a gente sabe a história de Davi, depois ele vai se casar com ela e vai nascer Salomão. Na verdade, ela adulterou, né? Ela adulterou Davi, com Davi, depois se casa com ele, porque Urias foi morto, né? Então ele se casa com a viúva e depois gera uma criança que morre e depois nasce Salomão, que vai ser um dos principais reis de Israel. Pastor Silvio Martinez, o pastor Edson falou que é produto da graça de Deus, né? A aparição dos nomes de mulheres aqui numa genealogia que é incomum, né? Incomum, só aparecem os homens, né? Agora, é interessante que, embora tenha aparecido os nomes das mulheres, com relação a Batseba, o nome dela não aparece, só colocam assim, cuja mãe tinha sido mulher de Urias. Por que será que não colocaram o nome da Batseba aqui? Mateus não colocou o nome da Batseba aqui. É interessante, né? Olha, para falar a verdade, assim, eu não... Assim, imagina, a gente está batendo papo. Eu acho que, assim, por causa do pecado de Davi, né? Que era o rei, né? Que errou, que falhou, né? E ela fez parte disso. Parte do adultério. Do adultério, né? Então, eu acho que preservar, né? A pessoa, né? Do reinado de Davi, para que ela não possa aparecer por causa do erro de Davi. Entendi. Muito bem. Pastor Silvio, o que o pastor acha? Por que o nome da Batseba não aparece aqui? Eu até acredito nesse sentido de preservação da própria pessoa, mas no sentido também de preservar o nome de Davi. Porque, inclusive, de acordo com a primeira pergunta que o pastor me fez com relação ao que me chama a atenção com relação a esse texto da Bíblia, que já inicia Mateus capítulo 1, é a importância que o judeu dava de quem a pessoa era nascida. Por exemplo, por que aquele cego não falou assim, Jesus filho de José, falou filho de Davi?
por causa da genealogia. Então, Jesus é filho de quem? Não, é filho de José, o carpinteiro, mas a genealogia dele veio desde lá. E o judeu, ele pega aqueles nomes que mais se sobressaem, no caso do rei Davi. Né? Se for ver aqui, os nomes que mais se sobressaíram entre eles todos, né, foi o do rei Davi. Tanto que a bandeira de Israel tem ali a estrela de Davi. Então, né, como o pastor Silvio Martinez disse, eu acredito que foi isso mesmo, que ele quis preservar, né, tanto a Batseba como Davi também, até porque, né, talvez muitas pessoas imaginam que a Bíblia faz muita acepção com as mulheres, né? O apóstolo Paulo falava sobre as... Então, eu vejo até que na genealogia de Jesus entrou aqui o nome das mulheres, tanto para mostrar que não existe acepção entre homem e entre mulher, né? Entre cor, raça, não existe isso, e tanto também para preservar as mulheres. Ele colocou aqui algumas mulheres, mas exaltando essas mulheres, de acordo com a misericórdia de Deus, exaltando elas por ser usadas, né, na genealogia de Jesus. É isso que Deus faz, né? Ele quebra aquele, entre aspas, que se diz em maldição hereditária, né? Que vai de geração para geração. Quando tem Jesus, acaba essa questão de maldição hereditária. Porque, obviamente, o judeu se apegava muito nisso, né, da maldição hereditária dos antecessores, né? De Jesus ou de qualquer pessoa. Fala, você foi... então é por isso que você é desse jeito. Porque o seu pai, o seu avô, o seu tataravô era desse jeito. Só que não, quando chega em Jesus, tudo isso acaba. Então eu percebo isso daí, nessa questão também de Batseba, né? Até porque Batseba também ela não tinha culpa de ser bonita, né? Entendeu? A gente não sabe, né? Não, mas a Bíblia fala, pastor. Não, ele só viu ela tomando banho. Não, mas o que chamou ela? Um homem tinha tantas mulheres, né? Tinha tantas mulheres, queria tomar uma de um soldado, né? Vai que Davi era míope. Eu acho que não, pastor. Eu acho que não. Porque, né, eu creio que realmente, eu penso até que o pensamento do judeu é que Batseba que levou Davi a pecar, né? Mas só que Davi, não, ele pegou, ele tinha que ir para a guerra. Iniciativa, né? Ele tomou iniciativa, era para ele estar indo na guerra, mas ele estava lá querendo descansar. Então, eu acredito nessa palavra que o pastor Silvio Martinez disse, para preservá-la, tanto ela como o próprio rei Davi também, assim, né? Muito bem. Então, pastor Edson, o que o pastor acha da fala do pastor Silvio? Falando eu concordo com ele. Porque existe realmente o sentido da preservação, né? Então, em relação a Davi, o que ele demonstra na história é alguém extremamente importante, né? Então, talvez para cobrir um pouquinho, não para passar a mão, mas para encobrir um pouco aquilo que ele acabou fazendo, né? Depois, Davi vai reconhecer que errou, né? Ele vai chorar isto, né? Mas, até então, Mateus... O que é interessante, porque não foi Mateus que quis escrever assim. Quem orientou para escrever assim foi o Espírito Santo. Né? Então, na realidade, não foi a vontade de Mateus, não, eu vou fazer isso aqui para preservar. Ele agiu conforme o Espírito Santo determinou que ele agisse. Então, mas teve a vontade de Mateus também, né? Teve a vontade de Mateus. Mas acima da vontade de Mateus está o Espírito Santo. Sim. Ele foi conduzido. Ele é que foi, é uma palavra muito importante, ele foi conduzido a fazer isso. Né? E com certeza, como vem a inspiração, vem do Espírito Santo, no coração dele ele sentiu o desejo de não colocar o nome, mas deu toda a referência de quem era. Ele poderia encobrir, inclusive, a referência. Só colocar o nome. Ou nem colocar. Né? Mas ele fez uma referência de tal forma que hoje, a gente sabe de quem ele está falando. Que ele deu o direcionamento, ele deu de quem estava falando. Né? Então, eu vejo, assim, é um tipo de preservação, mas é uma preservação não tão que elimina tudo. A preservação apenas dizendo, olha, aqui houve um problema, então, para evitar algumas consequências, vamos deixar assim. É interessante porque
os registros de reis da antiguidade, eles procuravam não registrar derrotas, fracassos, erros, né? Agora, aqui nessa genealogia a gente tem, em relação às mulheres, né? Nós temos a Tamar, que se disfarçou de prostituta para ter relação com seu sogro, né, que era Judá, e teve os 2 filhos, Pérez e Zerá. Aí inclusive, você vai ele ter... mandou até uma compensação de pagamento. Isso, porque ele não tinha dinheiro na hora, né? Deixou lá os bens em garantia, né? Depois nós temos a própria Raabe, que foi uma prostituta na cidade de Jericó. Sim. Ela esconde os espias de Israel, mas o trabalho dela era a prostituição dentro da cidade de Jericó. Depois nós temos Ruth, que era moabita, estrangeira, amaldiçoada por Israel, né, os moabitas. Aí nós vamos ter, obviamente, a Batseba, né, a mulher de Urias, que adulterou com Davi. E é interessante, falando de Ruth, a colocação dela para Noemi. O teu Deus é o meu Deus. Será o meu Deus. Porque os moabitas eram pagãos. Então, dentro desse contexto, acho que já demonstrou grandemente quem era Ruth. Né? Não vou embora. O teu Deus é o meu Deus. Mas aqui, o problema era de onde ela vinha, né? De onde vinha. Exatamente. Moabita. Pastor Silvio, o que isso significa de ter uma genealogia assim, né? Ter esses apontamentos aqui dessas mulheres com essas histórias? Eu vejo que Deus é tão bom, né? Tão gracioso, tão misericordioso, que Ele usa, né, essas pessoas que, assim como nós, que somos pecadores e errôneos, né, para que demonstrar o amor dele, que apesar dessas pessoas errarem em certos momentos da vida, Betseba, Davi, Raabe, Ruth, né, eles são usados por Deus para vir o filho da promessa para que possa salvar a humanidade. Então, é fruto da graça de Deus, como foi falado aqui, né? Mas Deus demonstra, né, que Ele é tão bom, que pode usar qualquer pessoa para que a sua descendência, né, possa ser abençoada, como foi Abraão, a sua descendência vai ser abençoada, né, de todas as nações. E Deus demonstra esse amor pela humanidade, mesmo sendo pecadora. Sendo todas elas com essas histórias. Foram essas histórias. E o principal da genealogia aqui, que a gente vê, que é uma prova que, apesar dos erros dessas pessoas que erraram, falharam em certos momentos, né, mas teve a misericórdia de Deus que sobreveio sobre essas pessoas, fez com que da raiz de Davi viesse o Messias. Essa é a mensagem principal. Né? Apesar dos erros das pessoas, Deus, com a sua imensa misericórdia, usa essas pessoas para mostrar para mim e para vocês que estão assistindo, né, que Deus é capaz, né, de modificar, né, o caminho, né, da pessoa que está andando para que se converta ao caminho certo, ao caminho eterno. Né, reconhecendo Jesus como Messias. Muito bem. Professor Silvio, concorda com o teu xará? Plenamente, até porque, pastor, eu vejo que Deus, ele é, como o pastor disse, é tão maravilhoso que existe uma palavra, né, metanoia, mudança no grego, né, e para nós hoje e para quem está nos acompanhando, que é essencial, que se chama arrependimento. Então Deus dá a oportunidade da pessoa se arrepender. Essas pessoas, embora tenham tido uma vida errada no passado, a partir do momento que elas entenderam o propósito de Deus, elas mudaram de vida. Elas não se tornaram mais prostitutas, não se tornaram mais pessoas que estavam no caminho errado. Isso acontece muito com muitos crentes, né, que estavam no caminho errado. Isso se chama conversão, que eu entendo, né, que é você estar no caminho errado e ir para o caminho certo. Essas pessoas estavam no caminho errado, mas entenderam que existia uma solução para a vida delas, que elas não precisavam mais viver nessa vida errada,
e que era propósito de Deus. Deus tem um propósito nesse sentido também, né? Então, tem muitas pessoas que não aceitam que existe os ex, né? Os ex nas igrejas, a pessoa que era ex, aquilo, se converteu, a pessoa se tornou outra pessoa. Tipo ex-presidiário, ex-presidiário, então, esses ex, existe, tem pessoas que não se conformam. A pessoa agora fala que é crente, né? Então, eu vejo o desafio dessas mulheres, né, também, né, de provar, né? Eu assisti um tempo atrás sobre Raabe, né? Raabe. E a luta que ela teve para provar para o povo dela, porque ela foi convencida que ela ia ser salva, né, mas foi difícil convencer o povo dela, né, que os judeus estavam certos, que a promessa vinha dos judeus, né, mas ela não, ela lutou até o fim, e aí provou para a família dela que realmente o Deus de Israel era o Deus verdadeiro. Entendeu? Então, essa é a nossa luta hoje também, né? Porque tem pessoas que não falam, roubou, matou, prostituiu, agora fala que é crente. A pessoa teve um arrependimento, teve uma mudança, uma metanoia. Então, essas pessoas, é uma prova também na genealogia de Jesus, que Deus, ele transforma pessoas, ele muda pessoas. O pastor Silvio Martinez trabalha com isso daí. Eu vejo um homem corajoso, porque não é fácil, viu, lidar com algumas pessoas, né? Nem todo mundo tem o dom, né, de lidar com pessoas assim. E Jesus, ele andava no meio de quem? Dos ladrões, das prostitutas, dos pecadores, mas tudo porque pessoas, Zaqueu era um deles, né, que era um cobrador lá, né, e teve uma mudança de vida, uma transformação. É isso que eu vejo maravilhoso na genealogia de Jesus, a mudança, sabe, das pessoas, e essas pessoas estão aqui como testemunho também, eu penso nisso, de uma mudança de vida, né, obviamente bem para melhor, e com a certeza da salvação. Eu vejo o Evangelho de Mateus já falando da salvação, nessas vidas aqui. Então, eu vejo a mão de Deus na história. Né? É interessante, como estava conversando com o pastor Kenji um pouquinho antes, isso de Abraão até Jesus demanda quase mais ou menos 2000 anos. Né? Não foi de hoje para amanhã. Né? Então eu vejo a mão de Deus no curso de toda a história para que aquilo que foi profetizado realmente viesse a acontecer. E uma das provas para que isso acontecesse está na genealogia de Jesus. Né? Então eu vejo realmente a mão de Deus fazendo com que tudo aquilo que foi profetizado realmente se cumprisse em Jesus Cristo. Para os judeus, como o Evangelho foi escrito para eles também, ele tinha que provar de alguma forma. Quem era esse Jesus? Né? Porque lá em João foi questionado, quem é esse Jesus? Né? Se nós olharmos firmemente. Então, Mateus quis dizer, olha, esse Jesus veio, filho de Davi, né? Filho de Abraão, já resumindo aí praticamente toda a história de praticamente 2000 anos. Né? Então eu vejo nisso a mão de Deus dirigindo toda a história do jeito que Ele quer. Por isso que tiveram reis aqui que não foram bons. Né? Tiveram reis aqui que, se fosse qualquer outro caso, a gente estaria... Se nós formos julgar, nós só já condenava eles. Por isso que a gente não pode julgar. Né? Verdade. Mas a gente falou só das mulheres, mas teve histórias aqui de história de reis aqui que Manassés, que não eram bons, não. A coisa foi complicada, né? Então, mas Deus fez a coisa, direcionou a história do jeito realmente que Ele já havia planejado. Apesar de todas essas histórias, algumas muito ruins, né? Exatamente. Tanto de homens quanto de mulheres. Sim. E o mais interessante, pastor, que independente da situação de cada um deles, que erraram, homens e mulheres, Deus tinha um propósito na vida deles e acabaram usando eles. Então, é uma esperança para quem acha que, né, está na vida errada, errou na vida alguma coisa. Porque o papel do inimigo das nossas almas é acusar, né? E nós não estamos fazendo isso, nós estamos aqui analisando a vida de cada um, mas sem acusá-los, né? E ver que Deus deu oportunidade para eles, e deu oportunidade para nós. Deus nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, e dá oportunidade para quem quiser, basta querer, né? Se esforçar, falar assim, não,
o meu passado a partir de Cristo, né, já foi apagado, daqui em diante eu sou uma nova criatura. Querendo Deus, quem vai modificar? Impedir, né? Quem vai impedir, né? É verdade. Então, realmente, dentro desse contexto todo, Deus provou o poder dele, a sabedoria dele e o querer dele, né? Então, eu vejo dessa forma. Para isso, a genealogia foi colocada aqui, para que realmente soubéssemos da onde veio Jesus, quem é Jesus, por que ele veio, né? E está bem demonstrado que ele é o Messias, é o ungido, né? Então, ele veio para a salvação. Então, todas essas histórias, esses nomes implicados na genealogia, então fazem parte, todos esses nomes, essas histórias, fazem parte da vontade soberana de Deus. Totalmente soberano. Deus escolheu um a um. A dedo. Escolheu, independentemente da circunstância, ele age como ele quer. Né? Isso também faz parte para a nossa vida. Né? Independente daquilo que nós estamos passando, Deus está no controle de todas as coisas. E a gente vê nessa genealogia. Quantas coisas aconteceram aqui. Mas pela sabedoria, pelo poder, pelo querer de Deus, a coisa não saiu nem um décimo de milímetro daquilo da visão de Deus. Entendi. Pastor Edson, alguns estudiosos dizem que alguns nomes dessa genealogia foram omitidos para poder bater a conta, né? No versículo de número 17 está assim: assim ao todo houve 14 gerações de Abraão a Davi, 14 de Davi até o exílio na Babilônia e 14 do exílio até o Cristo. Então alguns dizem, alguns nomes foram omitidos aí para bater essa conta 14, 14, 14. O que o senhor acha? Bom, se foram omitidos, né, com certeza foi para a sabedoria de Deus. Mas eu tive dando uma olhada, e é interessante que, num dos estudos que eu vi, durante esses períodos, vamos chamar de períodos, né, que é dividido aqui em três estágios de 14, né? E num dos estudos que eu vi, por exemplo, que em Abraão aconteceu aconteceu uma aliança, né? Então, lá em Gênesis 12, 1 a 3, 17, 7, 22, 18, tem lá uma aliança que foi feita com Abraão. Então, se a gente olhar nessa sequência até a chegada de Davi, houve sim uma aliança com Abraão. Quando chegou Davi, houve uma aliança sim com Davi, segundo Samuel 7, 14 a 17. Tenta dizer que o trono dele, o reinado dele seria não haveria interrupção, não haveria fim, né? E quando chegou lá a nova aliança em Jesus, em Hebreus 8, de 8 a 13, nós temos isso bem claro, né? Então eu vejo, se houve a omissão de algum nome, talvez seja por como é que eu posso usar a expressão para não deixar... foi pela vontade de Deus, né? Apenas dando uma resumida, né? E se a gente olhar também esses períodos que aconteceram de Abraão a Davi ao cativeiro, do cativeiro a Jesus, eu vejo que os nomes que são colocados aqui são aqueles nomes que realmente eram para ser colocados, né? E pelas minhas contas, o que eu observei, eu não percebi o nome. Preciso fazer um outro levantamento para ver qual nome que está faltando. Mas a conta, pelo menos a minha conta aqui, ela está fechando 14, 14, 14. 14, 14, né? 14. A não ser no meio, quando fala de Davi, existe a possibilidade de, em vez de 14, ser 13. Mas eu não vejo assim Entendi. Mas é interessante o que o pastor Edson colocou a respeito das alianças, né? Cada período de 14 gerações, há uma aliança com Abraão, com Davi. Cristo estabeleceu a nova aliança. Né? É o que está lá em Hebreus, que bem claro isso. Né? O que o pastor Silvio Martinez acha? É assim, é isso mesmo? Em relação a essas
das gerações, né, 14, alguns, né, pessoas falam que houve 13 no final. Mas se a gente for contar a aliança davídica, de uma geração para outra, temos que contar 2 vezes Davi. E nisso fecha a conta. É o que foi feito aqui. Inclusive, que é o que diz no texto. Que né? diz no texto. No capítulo 6 diz isso, né? E Jessé gerou o rei Davi, Davi gerou Salomão. Isso. Né? Versículo então, 6. Por isso que eu falo, normalmente a diferença daria no meio. No meio. Né? Uhum. Seria em vez de 14, 13. 13. Mas como Davi consta, então ele é contado como Ele é 2 contado vezes. 2 vezes. Antes foi gerado e depois do reinado que ele Continuou. Então o arranjo foi proposital, então. Foi proposital, É. sim, A gente por Deus. pode ele- dizer que sim, conduzido conduziu, pelo Espírito. conduziu Não pelo foi o Santo, propósito mas- humano, mas o propósito divino. Divino. Eu acredito até por uma confirmação de Deus, né? E Porque assim, tudo que é de Deus é confirmado, né? Por que Davi, né? Porque a gente vê aqui que da onde que teria que vir o nosso Messias? O homem do coração de Deus. Aliás, abre com o nome dele, né? Sabe como É, é? exatamente. Filho de Davi. Filho de Davi. Filho de Davi, né? Ele poderia ter colocado filho de Abraão, depois filho de Davi. Que é a ordem cronológica Que certa, né? Mas eles, pelo menos pelo que eu entendo, né, quando é caso de explicação, eles colocam mais próximo primeiro, para depois lembrar. Olha, A ênfase. Mas só que tem a ênfase lá naquele passado. Uhum. Por isso que ele é como se tivesse batido um carimbo ali, não. Dizendo, olha, a confirmação está aqui. Muito bem. Muito bem, estamos chegando ao final do nosso programa. Espero que você esteja aproveitando o nosso bate-papo aqui. Agora nós vamos para um momento de intercessão. Nós vamos estar orando. Né? Você que tem um pedido de oração, você pode mandar para o nosso chat ou mandar para a nossa igreja também. Né? Nós estaremos orando e intercedendo por você, por sua vida. Né? Pastor Silvio tem alguns nomes aí sobre? Tenho. Francisco, né? Oração pela Júlia Paros, Lucas Palocci, Tieco Ridai, Dona Francisca, Dona Maria e seu Domingos. Raquel, quem é Raquel? É alguém que eu conheço Alguém que de você Relance, conhece, de Relance. né? Deus abençoe Raquel. Né? Patrícia Carvalho, né? Gratidão, né? Por teu amor e bondade, misericórdia e proteção, pedindo a bênção para todos. Sônia Germano pedindo oração, né? Pela salvação da família, a saúde dela e a saúde do esposo dela. Uhum. E tem mais alguns aí. Opa, mais alguns que o Ed nos trouxe aqui, obrigado. Então, Sônia Germano, saúde do esposo também, do Breno também, né? Cleusas Conceição, agradecer pela alta do neto, João Pedro. Deus é maravilhoso, obrigado, Senhor. Clara Bifone, oração por minha família e minha saúde. Nelson Martinez Júnior. Cristiane Gadioli, oração pela Natália, pelo Daniel e pela Alice. Né? Nós vamos estar orando pela Alice. Né? Aí veio uma pergunta, né, no finalzinho aqui. Não é uma pergunta, é um comentário da Sônia Germano. O propósito de Deus será cumprido em nossas vidas. A soberania de Deus sempre prevalecerá. Né? Essa soberania dele prevalecerá, sempre Orar prevalecerá. pela família da Ivana, né? Houve falecimento, né, na família da Ilvana, né? Vamos estar orando pela família da Ilvana. Vamos pedir então, pastor Edson, você agora que nos acompanha, né, também pode colocar diante do Senhor o seu pedido e estaremos também intercedendo por sua vida. Ok. Maravilhoso excelso Pai, nós te louvamos, te bendizemos pela tua grandiosidade. Te louvamos, ó Deus, porque o Senhor é um Deus soberano, soberano em todas as coisas. Por isso, ó Pai, nós estamos colocando diante do Senhor esses pedidos que já foram colocados aqui. Sim, Nossa mente é pequena, é restrita e nós não lembramos o nome de todos. Mas como já tenho ouvido comentários, o nome de cada um já está nas conchas das suas mãos. Sim, sim. Para que o Senhor possa, Deus, estar contemplando a cada um segundo a necessidade de cada um. Sim, Deus. Mas eu quero lhe pedir, ó Deus, que o Senhor esteja cuidando daquelas famílias enlutadas, ó Pai, confortando, consolando os seus corações. E nós colocamos também diante do Senhor
aquelas pessoas que estão com batalha espiritual, Senhor. Sim, Deus. Que a tua boa mão esteja refletida em cada um. Que o sangue do teu Filho Jesus Cristo esteja limpando, lavando, libertando, livrando, Senhor, a cada um, ó Pai, para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Amém. Por isso, ó Pai, nós colocamos como pedido, mas nós sabemos que os teus ouvidos estão inclinados. E sabemos, ó Deus, segundo a tua soberania, o Senhor já está atendendo a cada um, Senhor, e justamente para a honra e glória do teu santo e bendito nome. Em nome de Jesus. Assim nós oramos agradecidos, porque estamos orando em nome do teu amado Filho Jesus Cristo. Amém, Amém. E amém. Graças a Deus. Amém. Muito bem. Pastor Silvio Martinez, suas palavras finais desse bate-papo. A gente pode, pelo texto que nós temos hoje, né, ter a certeza que Jesus Cristo é o nosso Senhor, nosso Salvador, é o Messias ungido, filho de Davi, né, que veio lá. Isso podemos testificar que a Bíblia, que a palavra de Deus, ela é infalível. O que ela mostra para a gente acredita, e o que ela está escrito é a verdade. Amém. Pastor Edson? Eu concordo com as palavras do pastor Silvio. Realmente a Bíblia é a palavra de Deus. Né? Isso, cada vez que nós lemos, cada vez que estudamos, cada vez que comentamos, que batemos um papo em relação à Bíblia, nós realmente estamos comprovando e tendo a convicção que a Bíblia é a palavra de Deus. Não há mudança. Não há mudança. Então, se você tem alguma dúvida, elimine essa dúvida do seu coração. Jesus Cristo veio para salvar a cada um de nós, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Deus abençoe. Amém. Pastor Amém. Silvio de Oliveira? Sim, pastor. Além de ser a Bíblia a palavra de Deus, ela foi inspirada pelo Espírito Santo. E eu creio que esse programa é um programa inspirado pelo Espírito Santo. Aqui nesse estúdio, né, da Vox, pelo Ed, aqui pelo pastor Kenji, os pastores. Esse é o nosso intuito. E que você que nos acompanha seja também inspirado por Deus a entender mais a palavra. E isso aqui foi o nosso bate-papo, para que nós pudéssemos entender a genealogia de Jesus e entender mais a palavra. Essa é a minha oração, que a partir de hoje você possa entender mais a palavra de Deus. Muito bem. Nós agradecemos o carinho da sua audiência. Estamos terminando então o nosso programa. Esperamos por você no próximo programa, onde traremos outro tema para batermos um papo com a Bíblia. Que Deus te abençoe e até lá.